Vamos para o quarto vídeo, pessoal. Tá calor demais aqui dentro, mas lembra no vídeo passado que eu falei, que eu gritei assim, que eu tinha pagado 10 e eu queria comer? Porque minha mãe queria vender, queria fazer doce do abacaxi que eu paguei 10, que veio lá de Minas Gerais, de acordo com o cara que me vendeu. Então é por isso. Então vamos voltar aqui para o dízimo. O dízimo, as coisas de Deus, elas são sempre são em ambiguidade, tá? Então por isso que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque desde o princípio foi assim: dia, noite, luz, treva, Cristo, Satanás, santidade, iniquidade, pecado, justiça, vida, morte. Sempre é um conceito binário, duas coisas relacionadas, tá? E por que o Antigo Testamento? Que contém a lei, contém os salmos, contém as profecias dos profetas, porque tudo que aconteceu na lei, tudo na lei, ela já era símbolo. A lei é um símbolo, a lei é sombra. Está lá em Hebreus. Em Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos lá. Verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, tendo a lei sombra dos bens futuros. Então a imagem exata das coisas eram os bens futuros e a lei era a sombra. Aí, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então a lei não era a imagem certa das coisas, não era a imagem correta do que é a verdade, era só uma sombra da verdade, beleza? Então por isso o que eu falei que eu ia explicar o dízimo de uma maneira bem tola, como ele foi abolido. Então por isso, porque naquele tempo o imposto que era cobrado era 10%, a sombra do que viria. Já era para mostrar para todo mundo que o imposto que o Filho de Deus ia cobrar era muito maior do que 10%. Então o imposto de Cristo hoje, o que ele cobra é muito mais que 10%. Não pensa você que é 100%, tá? Que é todo o seu salário, não. O que Cristo cobra hoje é muito mais difícil que 100% do salário. É muito mais difícil você trabalhar o mês inteiro e ganhar 2.000 e dar 2.000 para alguma igreja. É muito mais difícil que isso. O que ele cobra é obediência. Então a obediência ela custa mais caro do que 10%, do que qualquer porcentagem do seu salário. A obediência é muito mais que isso. Então a lei era totalmente voltada para as coisas materiais. Se queimava um cordeiro para se falar com Deus, hoje faz o quê? Você dobra o joelho, você ora, você fala com Deus. Dava o dízimo, hoje não, você tem que dar tudo, seu coração para Deus. Então que é o inteiro de Cristo que eu chamo? Hoje o imposto não é o dízimo, hoje é inteiro de Cristo, que é o quê? É o que ele falou, aquele que não renuncia tudo quanto tem, este não pode ser meu discípulo, ou seja, você renunciar a sua vida, aquele que ia perder lá, ganhar lá, e aquele que ia ganhar, a perderá. Ou seja, se você não renunciar a tua vida, não esquecer da tua vida para servir a Deus, então você não pode ser seu discípulo. Esse é o imposto que Cristo cobra hoje para você, tá? Aí se ele te pedir para você dar 10%, 20%, 30%, aí é aquele negócio. É aquela porcentagem que não é pedida. É a porcentagem que você sente alegria. É ou o dízimo espécie 1 ou o dízimo espécie 2. Ou o da alegria, que ninguém te pede nada, ou então aquele do voto, que você pode dar normalmente. Beleza? Então tá, dando essa retomada, então por isso, esse é um dos motivos principais e bem mais claros possíveis, sem mostrar aqui diretamente na palavra, que o dízimo foi abolido, tá? Mas, como eu falei, está escrito, da sombra da lei, que é a lei em Hebreus 10:1, e também que aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Também está escrito em alguma parte que eu não lembro agora. Mas vamos continuar mostrando agora. Tem que falar aquela parte que a letra mata e vivifica. Está lá em Coríntios 3, segundo aos Coríntios 3, verso 1. Vamos lá, pessoal. Segundo Coríntios 3, verso 1. Fala da seguinte maneira. Vou pegar a parte. Depois vocês leem aí. Ou aperta uma pausa aí no vídeo aí e começa a ler o verso 1, 2, 3. Vou começar aqui tem que falar assim, você só lê verso isolado. Cara, então você aperta o pause e lê tudo. E começa quando começar a falar, só isso.
Não sejamos capazes, verso 5, não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual, é Paulo falando, tá? O qual, falando dele e dos apóstolos, ó, o qual Deus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, um novo, do de Cristo, não da letra, ou seja, do Velho Testamento, não da letra, do Antigo. Ó, vamos lá de novo, pessoal, ó. O qual nos fez Deus também capaz de ser ministros de um novo testamento, o de Cristo, o Novo Testamento, não da letra, ou seja, do passado. Ele está fazendo uma referência do novo com o do antigo, que era transitório, ou seja, não da letra do Antigo Testamento, testamento passado, mas do Espírito, ou seja, o novo, com o Espírito de Cristo, o Espírito de amor, de humildade, de simplicidade. Ó, veja bem, porque a letra mata. A letra mata não é a Bíblia, tá? Você lê literalmente aqui não mata não, tá? Pelo contrário, tá? Ele abre a tua mente, beleza? Ele vai abrir para a verdade. O que o diabo quer é te esconder a verdade. O que Deus quer é te abrir a verdade. Só isso, básico. Beleza? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o que mata aqui é a lei de Moisés. A lei, porque a lei nunca aperfeiçoou nada, nunca teve capacidade de dar vida para ninguém. Nunca. Então, ela é para condenação. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Mas por ela mata, por que Deus mandou ela então? Porque era necessário. Lembra? Precisa da sombra, tem que ter a sombra. Tudo é feito em ambiguidade, conceito binário. Deus tinha que mandar algo como símbolo daquilo que viria no futuro. Tinha que ter isso. Porque, como fala em Eclesiastes, aquilo que foi, será novamente. Lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, mais ou menos, que faz essa analogia do que foi, o que será, o que é hoje vai ser no futuro. Porque desde do princípio dos séculos, lá no céu, foi assim. O que aconteceu no céu, acontece aqui hoje, mas de maneira diferente. Porque as coisas de Deus é assim, tudo relacionado. Vamos continuar, então. Você viu aqui que não é a letra que mata, né? Isso aqui não mata, pelo contrário, vai te dar entendimento da vida, vai abrir a tua mente contra qualquer astúcia do demônio na tua vida. Vamos lá. Verso 7. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Por isso que ele fala aqui da letra mata, que se refere o quê? Com as letras que foram gravadas em pedras, que foi a tábua dos testemunhos, que foi dada para Moisés. É essa que é a letra que ele está falando aqui, que mata. Verso 7. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu vou explicar o verso 7 para quem nunca leu essa parte lá no Antigo Testamento, tá? Foi assim, a historinha de novo, mais uma historinha. Moisés subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias no monte, e quando ele desceu com as duas tábuas pesadas no seu braço, ele desceu com o olho, com o rosto resplandecente, porque a glória de Deus era tão grande no monte, que ele saiu todo revestido de Deus, ou seja, seu rosto brilhava, beleza? Ele brilhava. E quando os filhos de Israel viram aquilo, os filhos de Israel ficaram assustados, atônitos, né? Viu Moisés resplandecer o rosto. Mas por que ele resplandeceu? Vai explicar logo em seguida aqui que eu vou explicar. Também, vou tentar explicar. Então ele fala no verso 7 disso, do rosto de Moisés resplandecendo. Ó. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Se a lei dado nas tábuas lá do testemunho, veio em glória, ou seja, porque o rosto de Moisés desceu com luz, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do teu rosto, ó, a qual era transitória, tá? A glória de Moisés ali era transitória, porque para mostrar que a lei era transitória, entendeu? Que a lei não ia permanecer, a lei ia acabar. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, se Moisés, que era homem falho, pecador, que já tinha matado, se ele veio com glória, com a lei, quanto mais Cristo, o santo, o purificado, o maior de todos, não seria de maior glória o ministério do Espírito? Paulo questiona. Verso 9. Porque esse é o ministério da condenação. Lembra? A condenação, a lei condena, a letra mata. Ó, o que é que a letra mata? Ó.
Porque se o ministério da condenação foi glorioso, porque desceu com glória com Moisés no seu rosto, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, ou seja, muito mais será glorioso a graça de Jesus Cristo. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, ou seja, por causa dessa excelente glória. O que ele fala aqui? Porque, na verdade, o que foi aquela glória no rosto de Moisés, na verdade, não era uma glória. Era apenas um símbolo. Era apenas um símbolo, porque a glória realmente viria com Cristo, tá? Então, o que o que simbolizava o rosto de Moisés? O rosto de Moisés simbolizava Cristo, porque o fim da lei é Cristo. O fim de toda a lei acaba em Cristo, como uma rua que tem um beco sem saída. Ele vai acabar onde? Ou numa parede, ou numa casa, ou no meio-fio, ou no matagal. Entendeu? São essas opções. Então, o fim da lei só tinha uma opção, era Cristo. Ia acabar em Cristo a lei. Então, o rosto de Moisés brilhando simbolizava que o fim dela, que era transitório, que seria Cristo, a glória. Vamos lá para o verso número 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aí Paulo fala que não é como Moisés, porque Moisés, o que ele fez? Moisés, quando ele estava com o rosto brilhando, o que ele fez? Ele tampou com um véu seu rosto para que os filhos de Israel não vissem a Cristo, não vissem a glória, porque não era hora de ver Cristo, não era hora de receber a graça ainda. O que Moisés fez? Inconscientemente, mas movido pelo Espírito de Deus, tampou o seu rosto para tampar a glória. É o que ele fala aqui, ó, no verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Viu? O beco sem saída. Então ele tampou para que não vissem a glória, ou seja, para que não vissem Cristo. Eles não podiam ver Cristo ainda, não era hora. Então por isso que quando não é hora, não é hora. Você vai chorar, você vai espernear. Eu também faço parte disso, que eu choro e esperneio, mas não é hora, porque não é hora ainda. Demorou muito para chegar a hora deles ainda, depois daquele tempo. Tomara que não demore muito, meu Deus do céu, socorro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, tá vendo? Foi abolido por Cristo, o Velho Testamento, na sua morte. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então até hoje, quando você lê em algum lugar na sua casa, não é só você ler, é você praticar. Se você pratica Moisés, a lei mosaica, o véu está posto no seu coração como foi posto no rosto de Moisés. Você não está enxergando Cristo ainda. Você não enxerga Cristo. Vou ler de novo para você. Mais uma vez, olha só. Mas os seus sentidos, vamos lá no verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, sobre os filhos de Israel. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, ou seja, o coração foi endurecido para não enxergar a verdade. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então naquele tempo, tinha muitos judeus que não aceitavam Cristo, no tempo de Paulo. Como até hoje tem muitos judeus que não aceitam Cristo. Mas o que tem hoje que não tem naquele tempo, que não tinha naquele tempo? Não tinha naquele tempo várias pregações de Cristo. Era uma só. Só tinha uma pregação de Cristo, mais nada. Tinha um Apolo que pregava Cristo, mas também quando ouviu Paulo falar do Cristo que ele anunciava, ele correu para Paulo e largou a dele lá. Ele viu que o dele era furado, ele foi para o de Paulo. Então veja bem, era só uma pregação. Hoje não, tem várias pregações. Mas o que continua a mesma é a verdade. A verdade pode ter quantas pregações for, quantas igrejas for, mas a verdade é uma só. É o que está escrito aqui. Então você pode negar, você pode não aceitar. Não aceitar o que está escrito, mas você pode não aceitar, mas você não pode negar que está escrito. Você não pode falar isso. Vamos lá, verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos pegar a forma bem tola, né? Então, eu aprendi uma coisa uma vez. Quando você quer explicar uma coisa a uma pessoa tola, você tem que ser tola igual ela. E quando você quer explicar alguma coisa para um sábio, você também tem que ser tolo. Agora, aquele que tenta explicar sabiamente para alguém as coisas, esse é o tolo. Porque quanto mais didático você for,
melhor você entende. Vamos lá? Moisés. Lei de Moisés. Tudo isso aqui é calculadora. O dízimo é o xizinho. O carneirinho queimado é o divisão. O 2 é o cortar o piu-piu, tá? O pontinho aqui não lembro, são tantas leis, não lembro só de 3 só. Mas são muitas outras, tá? Cada lei é uma aqui, ó. Então, se você pratica o dízimo, obrigação, não percam isso, o terceiro só, tá? O obrigação, que é Malaquias 3:10, o véu está posto no seu coração ainda, seu sentido está endurecido. Você ainda não conseguiu enxergar Cristo. Você está como os filhos de Israel, você não enxergou ainda o rosto de Moisés. Não viu. Vou ler para você de novo aqui, que tá aqui, Mas os seus sentidos foram endurecidos, que até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, você pratica o dízimo, o véu está no seu coração. Você pratica o sábado, se você guarda o sábado ainda, de acordo com a lei, tá? Também está no seu coração. Você ainda não enxergou Cristo. Não enxergou ainda. Está como os filhos de Israel. Olha o verso 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, quando você aceitar o que está escrito, quando você aceitar a verdade e parar de querer fazer igual Paulo, dar murro em ponta de faga, recalcitrar contra os aguilhões, bater a cabeça no espinho, furar o dedo com a rosa, quando você parar com isso, aí o véu será tirado do seu coração, você vai abrir a sua mente, você vai começar a aceitar o que está escrito e vai começar a ver a luz, a glória. Se você já vê a glória de Deus, vai ver mais ainda, muito mais ainda. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E ele terminou aí, tá? Então, essa é a segunda parte, que fala que o velho foi abolido pelo novo. Vou terminar por aqui e continuo logo mais no próximo vídeo com o meu abacaxi. Bye, bye.